Meus irmãos, graça e paz, professor José Luiz falando, maravilha, estamos aqui para dar continuidade no estudo, né? Quero pedir você para estar inscrevendo neste canal, né? Ativando o sininho, comentando, seja crítica, né? As críticas elas vêm para ser construtiva, tá bom? Na última aula, né? Nós falamos sobre as homilética, né? Falamos sobre a homilética, né? O comportamento, né, daqueles que estão na direção, na liderança da obra do Senhor, como se comportar, né, em um púlpito, né? E só para finalizar aqui, né, não se tem pregadores se não tivesse você. Não encontraria a igreja ou o templo para pregar, né? A igreja ela é formada de membros, de pessoas, né? A igreja somos nós. Então o templo ele só existe porque tem membro, né? O pastor só existe porque tem membro. Sem membro não existiria igreja, não existiria pastor, tá bom? Então é por isso que o pregador ele tem que saber o que falar com o membro, né? Tem que dar cajado? Tem. Na hora certa, no momento certo. E saber como se colocar as palavras, porque tem palavra que mata também, tá bom? Por último, não prego por oferta ou quantidade estipulada, que às vezes são absurdos. Lembre que o êxito que merece o medido pelo seu, a sua confiança, se na graça de Deus sou medido pelo que Deus é. Então, você nunca deve pregar por causa de uma oferta grande, ou se a oferta é pequena, não vou pregar. Não existe isso, tá bom? A Bíblia diz que nosso dom é gratuito. De graça daste, de graça recebeste, né? De graça também daste. Então, pensa bem nisso aí, tá bom? Não seja avarento, tá? A palavra de Deus não é para ser comercializada, é para ser pregado, tá bom? A qualidade de um bom líder cristão. Lá em 1 Coríntios 3,12, assim, o amor, somente através do amor se pode conquistar o que é mais precioso num relacionamento. A lealdade, se não tivesse amor, nada seria, né? Então, o amor é tudo. A obra de Deus se faz em amor, né? A qualidade de um líder, ela vem através do amor. 1 Coríntios 13:2, né? Agora, lá em Mateus 4,19, diz assim, Evangelho de Mateus, acompanhe comigo. Capítulo 4, verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19, diz assim: disse Jesus: vinde após a mim, e eu vos farei pescador de homens, né? Então, Deus vai fazer de mim, de você, pescador de homens. Aqui Jesus está falando para Pedro, né? Quem era Pedro? Pedro era um pescador de peixe. Só que Deus fez ele de pescador de peixe para se tornar um pescador de almas, né? A igreja do Senhor, ela começa por Pedro. Jesus diz assim: Pedro, de ti edificarei a minha igreja. Tu és pedra, tu és rocha. Então, né? Então, nós seremos um pescador de peixe, né? Só que para você pescar um peixe, a primeira coisa que você precisa é a isca. E a isca que nós temos hoje é a palavra. A palavra de Deus é o maior método, né, de ganhar almas para o reino. Quando você prega uma palavra com objetivo, uma palavra que tem direção, que tem sentido, que tem conteúdo, né? Não é uma palavra vazia, sem Espírito Santo, sem conteúdo, sem entendimento, sem compreensão, certamente é impossível aquela pessoa converter. Primeiro, a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai convencer. E nós vamos ganhar essa pessoa para Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 8. É o mais importante que nós precisamos para estar pregando o Evangelho de Jesus. Sem isso aqui,
você não consegue ganhar ninguém para Jesus. Atos capítulo 1, verso 8. Está escrito o seguinte. Acompanha comigo, pega a sua Bíblia também. Vamos mencionar junto a leitura. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós. E o Espírito Santo sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém e como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que dá testemunho de Jesus nessa terra é o Espírito Santo. Só que sem o Espírito Santo, eu não tenho poder, eu não tenho virtude. Sem o Espírito Santo, você não tem poder, você não tem virtude, você não tem testemunho. O que nos dá testemunho de Jesus para estar pregando o Evangelho para todos os confins da terra é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, eu posso pegar uma Bíblia, mas eu não vou entender nada. É só letra, nada além disso, tá bom? Por isso que você precisa ter o Espírito Santo. O caráter íntegro. O caráter é um modo de ser, de sentir e de viver, de proceder uma pessoa. O caráter está profundamente ligado à santificação e à fidelidade do líder cristão. Então, lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que imagem é essa? Não é igual muitas pessoas têm na cabeça, que imagem é o seguinte, que Deus é igual eu. Não, não é isso não. Não é a imagem de Deus, não. Não é a minha imagem, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do caráter de Cristo. Do caráter. Então Deus ele tem que caráter. O que é o caráter de Cristo? Fidelidade, obediência, temor, sinceridade, caráter, retidão, justiça e verdade. São essas coisas. Então, as virtudes de Deus, eu tenho que ter as mesmas virtudes de Deus. O mesmo caráter de Deus. Isso vai fazer de você a qualidade de um bom cristão, né? Um cristão que tem integridade, que tem sinceridade. Quer ver uma outra prova? Quando a Bíblia fala de Jó. Quando Satanás estava rodeando a terra, né? Ele veio ao redor da terra. E Deus pergunta Deus pergunta a Satanás, de onde vem ao derredor da terra? Do meio do povo. E Deus fala para Jó assim, para Satanás, cabeça de Jó. E Deus fala para Satanás, nunca vi um homem justo, íntegro, igual a Jó. No meio dessa terra toda, somente de Jó, Deus encontrou retidão, Deus encontrou verdade. Então esse caráter, para se tornar um bom líder, nós temos que ter. Para se tornar um bom cristão, nós temos que ter em nome de Jesus. Serviço. O líder cristão é um servo de Deus. Serve a Deus servindo ao próximo. Lá em Mateus capítulo 20 e verso 26 ao 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 26 e 28, ele descreve o seguinte: não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tomar e ser, se grande seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a tua vinda e resgate por muito. Então, né? Se você quer ser líder, seja servo. Se você quer ser um grande cristão, seja servo. O maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. Jesus não veio para ser servido, Jesus ele veio para servir. Aí as pessoas hoje, infelizmente, tem um rei na barriga, uma rainha na barriga que quer sentar uma cadeira e quer ser aplaudido. Querem que as pessoas servem. Então nós temos que entender o seguinte: eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Você que hoje é aluno, não está aqui para ser servido. Você está aprendendo para servir também. Todos nós, a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação não é para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Se o Filho de Deus, se o Filho do Homem não veio para ser servido, é eu que vou ser servido.
É você que vai se servir? Não, pelo contrário. É nós que temos que servir também. Porque o maior não é aquele que é servido. As pessoas acham que o maior é aquele que é servido. Não. O maior é aquele que veio para servir. Bom? Seja servo do Senhor, em nome de Jesus. Mateus, deixa eu ver se eu um minutinho. Deixa eu ver se bate aqui o texto. 3:11. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, está escrito assim, ó. 23, versículo 11. O maior entre vós será o vosso servo. Então, seja, o maior é aquele que serve, aquele que eu acabei de falar. Lá em João, capítulo 13, verso 14, agora tem Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. João, Evangelho de João. Evangelho de João. No capítulo 13, no verso 14, está escrito o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos levei lavar os pés, de vós deveis também lavar os pés uns aos outros, né? O que Jesus ele nos dá uma direção, né? Jesus ensinou para que eles também praticassem. Jesus lavou os pés do discípulo. Nós também devemos lavar os pés dos irmãos, né? Essa é a forma que de servir. Essa é a forma que Jesus ele veio aqui para mostrar a diferença, a humildade, a simplicidade. Então, para ser servo, né? Para ser líder, seja humilde, seja simples, né? Amém? A fé em Deus é visão. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, vamos para a Bíblia. Agora é Bíblia. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé não é aquilo que você ou eu está vendo, né? Mas a certeza daquilo que você crê. Tem gente que acha que ter fé você tem que ver. Não, eu não preciso ver para crer. Por que eu creio em Deus? Eu não vejo, mas eu sinto e eu sei do poder, da glória e da presença dele, né? Em nome de Jesus. Salmos 46, versículo 1. O salmista, ele também deixa uma passagem muito linda, né? Salmos 46. Salmos 46, versículo 1 ao 3. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não teremos ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Então Deus é o nosso socorro, né? A nossa dependência está somente nele. Amém? Submissão. Em primeiro lugar, submissão a Deus, pois a submissão aos próprios líderes, que não sabe ser liderado, não sabe se liderar. A quem é líder, faz com seus líderes, recebe de seus liderados, né? Então, aquele que é líder, ele também tem seus liderados. Então, ele tem que saber liderar para que os seus liderados também saibam liderar, né? Está lá você vai encontrar uma passagem muito linda, lá em Gálatas 6, 7. Depois você pode mencionar a leitura, tá bom? Então, em primeiro lugar, submissão a Deus. Depois, submeter o seu líder. Então, tem duas pessoas que você precisa submeter: a Deus e seu líder. Às vezes o líder não submete a Deus. Como que os seus liderados vão te obedecer se você não obedece a Deus, né? Aí os seus liderados começam a não te obedecer, os seus liderados começam a não te dar ouvido. Por quê?
o próprio líder não tá ouvindo a voz de Deus, como é que os seus liderados vão te ouvindo? Então não tem como, né? É a colheita, né? É a lei da semeadura. O acontecimento conhece as próprias habilidades e procura aperfeiçoar para cada vez melhor utilizá-la, né? Então isso é muito bom. Autodisciplina, domínio. O líder, antes de liderar outros, deve ser liderar a si mesmo, né? Autodisciplina do corpo. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, do 25 ao 27. 1 Coríntios 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25 ao 27. Diz assim: todo aquele que lutar em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Portanto, corro não com indeciso, combato não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, ao mesmo não venha de alguma maneira, mas fica reprovado, né? Então você tem que subjugar o seu corpo, dominar o seu corpo, né? Então isso é autodisciplina, disciplinar, né? Disciplinar. Então todo aluno, ele é discipulado, né? Disciplina, você passa por uma disciplina, né? Do coração e sentimento. Mesmo é a autodisciplina, mente, pensamento, temperança através do Espírito Santo. Então nós temos que ter uma disciplina, conduzir o nosso corpo, né? Para que não precipitamos. Obediência. Hebreus 5:8. A obediência não nos comunica nem transferida, aprendida na escola ao dever de responsabilidade. Quem não é disciplinado na obediência não deve dirigir nem comandar obreiros, líderes que obedecem enquanto são querendo. Então é o seguinte, se você não é disciplinado, se você não é uma pessoa que foi disciplinado, né? Por isso que existe discípulo. Por quê? Essa pessoa vai ser discipulada, a pessoa vai ser preparada. Se você não foi preparado, então não tem como você discipular alguém. Se você nunca foi discipulado, então só pode ser líder quem já discipulou, né? O iniciante, auxiliares, daqui são subindo, tornam-se a disciplina de desobediência. A maturidade social e espiritual, o fracasso de muitos líderes novatos ou daqueles que nunca amadurecem. Esse relacionamento que está a qualidade. Em Eclesiastes 10:16, 1 Timóteo 3:16, né? Então o que falta na vida de um líder é maturidade. Se o líder ele não tem uma maturidade, né, espiritual, uma maturidade física, né? Se não for a pessoa madura, a pessoa que tem sinceridade, né? Certamente ele vai ao fracasso. Esse é o fracasso de muitos líderes, que falta maturidade. Não tem maturidade, então o que pode ser um sucesso, o que pode ser algo sobrenatural na sua liderança, né? Não acontece porque não tem maturidade. Humildade. Conhece, admite as próprias limitações para proteger os pontos fracos e, se possível, torná-los fortes. Jesus é visto como rei, em João capítulo 12, a seguir como servo, em João capítulo 13. Então Jesus ele tem duas coisas: ele é rei, ele é sacerdote, ele é servo, ele é mestre, ele é rabi. Então por que ele é visto? Porque Jesus tem humildade. O que falta em muitos líderes é humildade. O que falta em muita gente é humildade. Então não é porque que eu sou um obreiro, que eu sou um pastor, que eu sou um presbítero, que eu sou um diaconisa, que eu
eu sou melhor do que alguém. Não, pelo contrário. Eu me mantenho a mesma pessoa. O meu cargo não vai me transformar. O meu cargo não vai mudar. Pelo contrário, eu tenho que ser a mesma pessoa de sempre. Tem pessoas que é humilde, mas quando recebe um certo cargo, ela muda. O nariz dela falta pouco fazer um X para frente, né? É muito tupetudo, né? Então, você não pode deixar isso subir na sua cabeça, né? Seja humilde como sempre, tá bom? A humildade é a chave de vitória. A simplicidade, as coisas simples são mais funcionais. 1 Samuel 17, 49, 50. Jesus é o nosso maior exemplo. Era um homem simples. No entanto, revolucionou o mundo, né? Em Lucas 15, 2. Então, são um texto básico que vão te dar mais a... Vocês podem estar mencionando esses letras, estou só falando os livros, mas eu não vou mencionar a leitura, mas vocês podem estar mencionando a leitura aqui, tá bom? A simplicidade. Gente, é tudo na vida de um líder. Um líder tem que ser humilde, tem que ser simples. Sabe por quê? A humildade é a chave da nossa vitória. A minha conquista, a sua conquista vai depender da nossa humildade. Então, a humildade leva você longe. Tá entendendo? Então, a arrogância, a prepotência não leva a lugar nenhum. Algo importante, competência. Você tem que ser uma pessoa competente. O que é uma pessoa competente? A pessoa competente, tudo que você coloca na mão dela, ela te entrega. Ela consegue concluir aquele projeto, aquele objetivo, né? Conhecer o grupo, conduzir o grupo de forma a alcançar seus objetivos, né? Aprimorar em relações, necessidade do grupo. Um método de trabalhar, manter o grupo em unidade, né? Manter o grupo em ordem. Lá em Êxodo, você encontra uma passagem muito linda também, que você pode mencionar a leitura, lá em Êxodo 21. A iniciativa de coragem, de assumir a responsabilidade que faz, pode até errar. Quem não faz, está errado, né? Iniciativa e coragem de assumir a responsabilidade. Então, errou, assuma que você errou, entendeu? Tem pessoas que erram, mas não assumem a sua responsabilidade. Então, isso começa como iniciativa. Perseverança. Verdadeiros líderes veem as dificuldades como desafio para desenvolver as suas potencialidades. Os falsos líderes veem como impossibilidade, né? Os verdadeiros, né? Os verdadeiros líderes, eles veem com as dificuldades, mas vão para cima, né? Os falsos líderes, impossibilidade. Que impossibilidade? Não consegue, não tem jeito, não tá nem aí. Como diz, o barco tá afundando e para ele é a mesma coisa, não muda em nada, tá nem aí. Poucos cristianos, né? Então não é assim que acontece, né? O entusiasmo. A palavra de origem grega que significa possuído, inspirado por uma divindade de Jesus, utilizando constantemente a expressão de um bom ânimo. Está lá em Mateus 9, 2, Mateus 14, 27 e Lucas 8, 48. Portanto, ele próprio era uma pessoa inimada. Tome, por exemplo, ainda o apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses 1, 18, 1 Coríntios, né? Capítulo 2, verso 6, né? Então, eu estou deixando somente umas bases bíblicas para vocês estar mencionando tudo aqui que já foram passados, o estudo passado, né? Então, isso é muito bom. A característica de um líder negativo. O líder desorganizado, desordenado, é liberal doutrina bíblica nos bons confins, tem vida irregular, é estragado ele e a família, né? Então, essas são as coisas que faltam em um líder, como diz, que não tem caráter, um líder negativo, um líder sem liderança, né? Um líder que não tá nem aí, use de falsidade, é briguento, insubmisso,
reclamador crônico, é problemático, ele mesmo é um problema, ele gera problemas, ele dá problema, ele cumpre problema, ele complica o problema, ele fabrica problema. Eu conheci um líder de uma empresa que eu trabalhava. Ele era aquele líder seguinte, que em vez de ele unir os funcionários, ele colocava um contra um. Isso não é líder, isso não tem governo, não tem como a empresa crescer com uma pessoa assim. Imagina assim, exemplo, um pastor que coloca um obreiro contra o outro, um pastor contra o outro, um diácono contra o outro. Eu já vim de ministérios, passei ministério, que o próprio líder colocava um pastor contra o outro. Então isso para mim, isso é um falso líder, né? Críticos ao líder. Jesus foi criticado. Em João capítulo 7, versículo 12, você vê que Jesus foi criticado. A única maneira de você não ser criticado, não diga nada, não faça nada, não seja nada. Saiba que você jamais agradará a todos. Irmão, aluno, se Jesus não agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo. É complicado agradar o ser humano, né? Os críticos do líder são uma minoria. A crítica pode ser uma inveja, né? Saul e Davi, né? E se a gente vê que Saul, ele tinha inveja de Davi, então por isso que criticava Davi, né? Nossos críticos podem estar certos. E daí, né? Inclusão. Devemos nos esforçar cada dia para atingirmos as melhores notas, né? Cada disciplina que fomos submetidos, a fim de sermos aprovados pelo Senhor. Pois, de acordo com Tiago, o primeiro homem aprovado depois de ser aprovado. Tiago capítulo 1 e versículo 12. Para mim é Jesus, né? O primeiro homem aprovado diante dos homens, diante de Deus, né? Maravilha. Irmãos, nós concluímos aqui o curso, né? Alunos, tá bom? E eu quero mandar para você, né? Eu vou mandar para você um questionário. O que é isso, professor? Questionário é uma provinha simples, né? Que você vai fazer no seminário de teologia, tá bom? Conhecimento bíblico, tá bom? Tudo que nós aprendemos tem uma provinha aqui, um questionário simples. Você vai fazer. Após você fazer, você vai me enviar, estarei corrigindo, estarei dando a tua nota, tá bom? E você pode estar mandando uma foto para mim também do questionário, tá bom? Após esse questionário, o que nós vamos fazer? Eu vou estar marcando a sua apresentação, tá? Apresentação, você vai receber o certificado oficial, tá bom? Do curso de obreiro aprovado pelo Senhor, tá bem? Outra coisa, quero parabenizar você que chegou até o fim, você que preparou, você que participou desse curso de obreiro. Meus parabéns, tá? Como professor, eu te parabenizo, porque poucas pessoas concluam, né, aquilo que Deus dá para nós exercer. Então, que agora você esteja preparado, agora você está apto, né, para pegar na obra do Senhor, para se achegar na obra do Senhor. Então, não deixa que nada impeça, problema vai ter, dificuldade vai ter. Então, que nós aprendemos com as dificuldades, com os problemas. O curso ensina tudo, até quando está com problema, o curso nos ensina como lidar com esse tipo de situação. Então, meus parabéns para você que concluiu esse curso. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima caminhada ministerial, que o seu ministério possa fluir, que a obra que Deus tem na tua vida venha fluir, que o Espírito Santo possa te dar muita sabedoria, porque o seu maior professor não foi aqui o professor José Luiz, mas o seu maior professor é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então, meus parabéns, que Deus abençoe a tua vida. Até mais. Quem sabe que você possa estar participando de outros cursos que eu estarei dando também. Quem sabe que você seja meu aluno novamente. E será um prazer poder atendê-los em nome de Jesus. Bem? Até mais ver, tá?